Assim que iniciar. Estamos gravando, ok? Bom, então boa tarde. Eu e Mônica agradecemos aqui a presença da professora Ana Maria Carvalho, da professora Flávia e da Cauane, que é participação internacional aqui conosco. É um prazer participar do Ciclo Colombo Brasileiro, né, trazendo um pouco da nossa experiência. E quem não estiver aqui ao vivo vai poder ver depois a gravação também, para saber o que a gente abordou. Então, a proposta minha e da Mônica hoje é falar um pouco, né? Eu vou começar falando um pouco sobre como que funciona, né? O que é o Uva Maker, que é o nosso projeto institucional, que inseriu a questão da abordagem Maker dentro do projeto pedagógico dos cursos de graduação. E depois a professora Mônica vai fazer uma dinâmica com a gente, contar um pouco da experiência dela à frente de uma das disciplinas que fazem parte do Uva Maker, né, na mentoria dos alunos nesse processo criativo. Então, o Uva Maker, então, ele é um projeto pedagógico, inovador no sentido de que ele veio para a UVA, né? Começou em 2020, no início de 2020, ainda um pouco antes de todo esse contexto da pandemia, né? Ele vem abraçando todos os cursos de graduação de todos os campos da UVA. Então, significa que todos os nossos alunos que entraram em 2020 passam por essa experiência, né? Uma experiência onde nós trazemos a filosofia maker, né, o mão na massa, associada à aprendizagem baseada em projetos, na medida em que os alunos sempre terminam o semestre entregando algum produto, seja ele físico ou digital, né? No contexto da virtualização, a gente está com enfoque muito no digital, né? Ano que vem, quando pretendemos voltar de vez para o campus, né? Acreditamos que vamos ter uma mistura um pouco mais, que integre mais a questão física também. Mas o interessante é que já se trabalha aqui com processos de promover a criatividade, de colocar o aluno para pensar o lugar dele nesse espaço, no mundo, né, enquanto profissional e enquanto cidadão. E conduzindo, na medida que o professor vai atuando como um mentor, conduzindo esse processo criativo e usando metodologias como, por exemplo, o Design Thinking. Então, é uma aprendizagem baseada em projetos que parte de desafios propostos pelos professores, associados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, da Agenda 2030. Bom, para poder chegar lá no final do semestre com um produto para ser compartilhado, os alunos passam pelo que a gente chama, né, de uma trilha maker. Eles vão passar por uma trilha de inovação que começa com a reflexão por conhecer os objetivos do desenvolvimento sustentável e mergulhar, né, assim, e fazer uma imersão para analisar os aspectos do objetivo proposto pelo professor. Então, o professor ele tem liberdade, né? A gente articula isso em função dessa estrutura. O professor pode definir um objetivo do desenvolvimento sustentável, né, um ODS específico para trabalhar naquele semestre, ou trabalhar com alguns, selecionar alguns em função da adesão daquele curso, daquela disciplina a esses objetivos. Mas também é possível, e assim é em algumas disciplinas, né? Em algumas disciplinas o professor deixa aberto. Olha, você pode trabalhar com qualquer um dos 17 ODS, desde que, né, siga aqui dentro da proposta de trazer uma solução que agregue os conhecimentos que estão sendo apresentados ao longo da disciplina. Algo interessante é que nós não criamos disciplinas novas dentro da grade. O que nós fizemos foi sentar com as coordenações de curso e identificar quais as disciplinas, inicialmente do primeiro período, que faziam mais sentido adotar essa abordagem. Então, a gente não aumentou a carga horária criando uma disciplina especificamente maker. A gente mudou a abordagem de uma disciplina que já existia no curso. Começamos em 2020, né, no início de 2020, só com o primeiro período, e fomos aumentando a quantidade de disciplinas, né, evoluindo ao longo da grade, de modo que hoje a gente tem disciplina maker no quarto período e até no sétimo, né? Então, tem cursos que acharam que funciona muito bem a proposta e que tem, inclusive, né, trazido mais disciplinas para dentro desse contexto e desse projeto. Então,
como é que é essa trilha, né? O aluno, ele começa conhecendo essa imersão no ODS, para analisar como é que ele poderia contribuir, para entender qual é o problema que ele tem que resolver, escolhe ali o problema que ele vai resolver e começa, então, a criar propostas de solução. E o professor, ele precisa estar presente em todos esses momentos. Boa tarde aí, professor Wagner, professor Durval, Lina também, que está aí nessa parceria, né, que nos convidou para participar aqui do evento. Está sendo um prazer essa parceria com a Universidade Autônoma do Oriente. Então, nessa trilha, a partir do momento que ele já entendeu, já escolheu o objetivo do desenvolvimento sustentável, já entendeu qual é o problema que ele quer resolver. Olá, professor Simério, prazer tê-lo aqui conosco. Já entendeu qual é o problema que ele vai resolver e começa a criar, é preciso que o professor esteja o tempo todo ali, atuando como mentor, para guiar esse processo, para evitar que o aluno perca muito foco, principalmente nos primeiros períodos, né? Porque a gente fica mergulhado, a gente fica imerso num mar de informações e possibilidades que pode, né, facilmente levá-lo a se perder nisso tudo. Então, os professores da gente, a gente tem em torno de 50 professores que participam nas disciplinas, né? São 50 professores, mas tem mais do que isso disciplina, tem professor que tem mais de uma turma ou mais de uma disciplina ali à frente. Ele vai criar. O processo criativo, ele precisa fazer sentido para o aluno, isso precisa estar vinculado a todo esse processo que ele está vivenciando, porque o que a gente quer aqui é proporcionar uma experiência para o aluno, uma experiência dele ser o protagonista da criação de uma solução para contribuir com a sociedade, mostrando para ele que sim, mesmo no início do curso de graduação, ele já é alguém que é capaz de dar a sua contribuição, de fazer algo que seja significativo e importante para a sociedade, né? Então, isso essa que é a nossa proposta, né? De mudar o perfil do aluno, que a gente tem uma questão que muitas vezes o aluno chega na graduação acostumado com uma proposta muito passiva de aprendizagem, né? Acostumado com aquela proposta em que ele senta na sala e assiste o professor, que vem da escola, né? Que está mudando, muitas escolas estão mudando, mas a gente ainda tem isso. Então, já no início do curso, dar aquela sacudida e falar para ele, agora a gente está na universidade, é hora de criar soluções, é hora de colocar o conhecimento, a academia, a ciência, a tecnologia, né, e a inovação a favor da sociedade. Professora Luzia, que bom tê-la aqui. Então, é assim que a gente vai, né? Essa que é a ideia, essa que é a proposta e é esse caminho que a gente tenta trilhar. Bom, então ele vai passar pela ideação, né? Que é em grupo, de maneira geral, esse trabalho é feito em grupo, até para que a gente possa também desenvolver as soft skills, né? Essas competências tão importantes na atualidade, de trabalhar em grupo, de negociar, né? De buscar soluções conjuntas e colaborativas. Eles vão pensar nessa ideação, então, nas possibilidades, né? Que dor que ele está atendendo, que problema que ele está resolvendo, quem é esse público-alvo do projeto dele. E, sempre que possível, muitos professores fazem os alunos também conduzir pesquisas junto a esse público-alvo, né? Para fazer um levantamento mais claro, uma delimitação mais específica do público-alvo. E vão começar a prototipagem. Se a gente estivesse no ambiente físico, certamente essa prototipagem passaria por algumas etapas. Aqui, amanhã, se não me engano, tem até uma oficina de prototipagem, né, com o professor da Colômbia. Ele iria passar por algumas etapas, né, se for um produto físico, que seria ali um protótipo mais simples, que a gente pode chamar de protótipo sujo, aqui a gente chama assim também, né, até ir evoluindo para algo funcional e aí sim fazer uma última versão ou uma versão mais aprimorada a ser compartilhada do seu projeto. Durante tudo isso, o professor está acompanhando e está avaliando cada etapa, então isso é muito importante, né, o feedback, né? Esse retorno que o professor precisa dar constantemente. Então, é um trabalho contínuo, né? E está acontecendo ao longo do semestre de construção, de debate e de aperfeiçoamento. É preciso que ele teste essa solução, né? Então, muitas vezes, esse é um grande desafio, né? Pelo tempo do semestre, a gente sabe que são ali 4 meses que são mais úteis, né? Os 4 meses que a gente tem de aula, e por vezes, se essa mentoria não for bem amarradinha, né? E às vezes foge do controle do próprio mentor, porque tem aluno mesmo que deixa um pouco para depois. Nem sempre é possível testar, mas só deles trazerem a solução e a proposta já é muito legal.
E a última etapa, né, nessa trilha aí do Uva Maker, é o aluno compartilhar o que ele criou, né, a solução que ele produziu. E esse compartilhamento, ele acontece, né, deixa eu passar aqui, depois eu volto para o que estou falando, na Feira Maker. Então, a gente tem uma feira que, quando a gente voltar para presencial, eu acredito que ela vai acontecer, né, de forma híbrida, ou seja, a proposta inicial era que fosse uma grande feira na universidade mesmo, com exposição, né? Mas a gente teve que adaptar, porque assim que começamos o projeto, entrou a pandemia. E aí ele veio para o virtual. Então, a gente criou um site específico para a Feira Maker, onde a gente compartilha os produtos dos alunos que submetem os seus projetos para exibição. E do primeiro semestre, a gente colocava todos os projetos. E aí, por uma questão até de que alguns alunos, às vezes, não se sentem confortáveis ou terminam o semestre não estando tão satisfeitos com o seu produto, por muitos motivos, porque ele não conseguiu se engajar direito, enfim. A gente resolveu fazer essa pré-seleção, né? Então, os alunos que submetem no formulário ao final do semestre têm seu projeto exibido na Feira Maker e recebem certificado de 10 horas de atividades acadêmicas, né, pela essa exibição. Bom, e aí voltando lá, né, para os resultados que a gente teve até agora. Bom, o que a gente percebe é que no primeiro semestre que o nosso projeto, o programa, né, rodou, a maioria dos projetos se concentraram no ODS 3, que é o ODS que trabalha saúde e bem-estar. O que faz muito sentido, né? A gente estava vivenciando muito latente esse problema e uma preocupação muito grande. Mas também nesse primeiro semestre, a gente pediu que cada curso escolhesse um ODS só. Então, teve essa distribuição. Depois, né, aquela questão da gente aprender com a experiência, da gente refletir com os resultados que obteve, percebemos que engessar assim não faz tanto sentido, porque os ODS, eles são a proposta é justamente que eles sejam indissociáveis, que eles caminhem juntos. E, inevitavelmente, é isso que acontece. Então, um projeto que ele é pensado com um foco inicial de saúde, ele muitas vezes vai contribuir também para a redução das desigualdades, né? Pode ser uma questão que está trabalhando também água potável e saneamento, ou energia e clima, ou até mesmo a inovação, né? E crescimento econômico, enfim. Então, a partir de 2022, a gente permitiu que os projetos fossem cadastrados vinculados a mais de um ODS, para todos aqueles que ele tinha uma conexão mais forte. E aí a gente começou a ver uma distribuição maior entre esses ODS, como a gente vê no cenário de 2021, com uma concentração ainda grande na questão da saúde e da educação, né? Mas você vê que a educação já ganhou um protagonismo maior, e também da igualdade de gênero e do consumo sustentável, né? E crescimento econômico. Então, foram aí esses ODS que tiveram uma vinculação muito forte com os projetos dos nossos alunos. Em termos de números, os números são bastante interessantes. A gente até agora, né? Agora a gente já está começando um novo semestre, então tem entrada de mais alunos, que a gente ainda não fez esse levantamento, né? Ainda está em período de inscrição de disciplina, para ver quantos alunos vão estar envolvidos em disciplinas makers. Mas, somando tudo, nós já tivemos, desde 2020, mais de 12 mil alunos envolvidos, né, que passaram por essa experiência em alguma disciplina com a condução dos nossos professores. A UVA, ela dispõe, né, nos seus campos, a gente hoje tem 4 campos, né, são 3 na cidade do Rio de Janeiro e 1 em Cabo Frio, que é outra cidade, mas no mesmo estado, aqui, né, que dispõe, a gente criou espaços que promovem essa atmosfera de criação, de inovação. Temos um Fab Lab cadastrado, né, na rede mundial de Fab Labs na Tijuca, né, no campus Tijuca, que é o campus principal, mas nos outros campos a gente também tem o que a gente chama do Lab Ideias, que é um laboratório que é justamente para promover trabalhos colaborativos. Vocês vão ver que o mobiliário, ele é um mobiliário que favorece esse trabalho em conjunto, que é um mobiliário que permite diversos arranjos dentro da sala, né? Temos estúdios de TV, laboratório de prototipagem, temos o Media Lab, que vamos começar a usar intensamente. Dertone, que prazer te ter aqui comigo. Parceiro incrível. Depois vamos querer ouvir você também. E laboratórios de informática diversos. Então, a gente quer se apropriar novamente desses espaços assim que foi para o físico. Como está acontecendo hoje? Bom, ser maker à distância é um desafio, né? Então, a gente teve que mostrar para os alunos que é possível sim. E, para isso, os professores tiveram que fazer um trabalho, né, muito próximo de estimular, de acompanhar cada passo, de sugerir ferramentas
e de fazer a curadoria dessas ferramentas, né, das possibilidades. E nisso, nós, professores, temos trocado bastante, né, um ajuda o outro, apresenta o que encontra, e tem sido bem legal. Por quê? Porque a gente viu também que muitos produtos que, às vezes, a gente não precisa fazer algo super sofisticado, né? Tem produtos digitais que podem ser bastante significativos no sentido de propagar informações corretas, principalmente em um momento que a gente tem a questão das fake news, né? Então, a gente tem vários, assim, dezenas, né? Eu já posso falar até centenas a essa altura, de podcasts criados pelos alunos com acompanhamento e mentoria dos professores, propagando informações úteis sobre os mais diversos temas, desde empreendedorismo para pequenas empresas, até problemas de acessibilidade, como o transtorno do espectro autista, como a questão da igualdade de gênero. Temos redes sociais criadas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que a gente tem. Temos produtos, por exemplo, o pessoal do curso de moda que criou bolsas. Os alunos criaram bolsas inspirados na cultura da Amazônia, no folclore da Amazônia. Olha que produtos lindos que saíram, né? Agora a gente já vai começar a pensar em amadurecer tudo isso, até para identificar o que tem possibilidade ali de virar um negócio, um produto, e como que a gente pode ajudar esses alunos a desenvolverem isso também. É o próximo passo, né? Então, bolsas ali inspiradas na Amazônia, cartilhas diversas ensinando a população sobre exercícios de fisioterapia, né, na época do Covid, sobre aproveitamento integral de alimentos, enfim, sobre tingimento natural de tecidos, né, para reaproveitamento e consumo sustentável. Isso aqui os nossos alunos fizeram em casa, né? Então, não tendo aula presencial, tendo as aulas síncronas, mas online, fizeram esses produtos incríveis. Alunos de engenharia de primeiro período, hein, gente? Primeiro e segundo período, fazendo protótipos de bueiros sustentáveis, de ecobarreiras para poder conter o lixo flutuante nas lagoas. O nosso campus de Cabo Frio fica de frente para a Laguna de Araruama, né? Que é a maior lagoa hipersalina do mundo, né? Então, a gente tem aí contextos muito interessantes e variados para aplicação disso. Alunos de arquitetura que trabalharam no desenvolvimento de protótipos de abrigos sustentáveis para desabrigados de desastres, ou por exemplo, né, a gente já pode pensar também na questão do frio, que aqui a gente está vivenciando aí nos últimos dias. A criação de jogos, tanto jogos físicos, de tabuleiro, de cartas, mas também de jogos digitais. A gente tem o curso de jogo digital aqui na Veiga, então criaram jogos digitais para pessoas com deficiência auditiva, para quem tem daltonismo, né? Vários produtos muito interessantes, e tudo isso a gente compartilha na Feira Maker, para que quem desejar possa acessar e usufruir também desses produtos. Protótipos de aplicativos, um deles aí que teve bastante destaque, saiu até na mídia, que foi o Prato Justo, desenvolvido pelos alunos lá de Cabo Frio. Esse aplicativo, ele veio para ajudar os microempreendedores que vendem alimentos, né, comida, e que não têm condições de se manter em aplicativos grandes como o iFood, porque aí tem que pagar, né, uma cota. Eles vieram ali agregar de uma forma mais simples. Eles simplesmente fazem uma lista ali, você consegue fazer a pesquisa por tipo de alimento, e eles colocam você em contato com esse empreendedor. E tem mais de 100 empreendedores ali cadastrados na região lá de Cabo Frio. Muito legal. E propostas, né, de aplicativos para reaproveitamento de resíduos, para um consumo mais sustentável e customizado de madeira, por exemplo, né? Infográficos, vídeos e materiais que, inclusive, alguns deles foram utilizados em projetos junto a escolas, né, para ajudar na compreensão do conteúdo. A gente teve um problema, né, das escolas públicas aqui no Brasil, nesse contexto da pandemia, né, do aprendizado dos alunos, então isso também fica disponível para ajudá-los. Redes sociais e campanhas de marketing digital, né? Inclusive a campanha de marketing foi a professora Mônica que vai fazer depois o relato dela, que promoveu com os alunos. Então, redes sociais diversas para divulgar informação de qualidade, para combater preconceitos, e isso tudo com o acompanhamento dos professores, mas com a pesquisa e curadoria ali dos alunos, com temas que eles acham relevantes.
E de resultado, a gente tem, né, por exemplo, essa campanha aqui que foi com as ONGs, até as ONGs agradecendo, mandando carta de agradecimento aos alunos participantes, porque conseguiram, com o redesenho ali do marketing digital deles, fazer campanhas de arrecadação que ajudaram bastante nos projetos. Como eu falei, uma série de podcasts, né? Então o aluno que de repente eles consomem muito, né? O jovem, ele consome muito conteúdo digital, mas por vezes quando você coloca ele para produzir nesse sentido, às vezes ele não conhece, ou ele não se sentiu relevante o suficiente para gerar esse conteúdo, e durante essa abordagem a gente consegue estimulá-lo a participar, a criar, e a gente tem relatos muito legais sobre isso, né? Depois até mostro, depois que a Mônica fizer aí a apresentação dela. Cartilhas de aproveitamento integral de alimento, contra o racismo, enfim. Então, muitos produtos legais aqui que a gente tem os alunos criando e compartilhando na Feira Maker, que são produtos que eles já podem colocar no portfólio deles, né? Vou deixar aqui nesse slide inicial. São produtos que eles já podem botar no portfólio deles para se apresentar para um futuro estágio, né? Para poder... É um momento durante o UVA Maker também que o aluno faz conexão, às vezes, com uma ONG, com uma empresa, né? Com um parceiro que já pode ali motivá-lo a atuar mais ativamente. Então, tem sido assim, uma experiência muito interessante e nós temos visto que o caminho é esse, né? Agora aí, tornando isso cada vez mais robusto e significativo para os nossos alunos. Então, é um prazer apresentar para vocês essa nossa experiência, sobretudo porque a gente agora está conversando com a Universidade Autônoma do Oriente para pensar em parcerias com esse enfoque aí do empreendedorismo e, quem sabe, né, fazer essa ponte também com o UVA Maker. Bom, pessoal, agora vamos ouvir a professora Mônica Miranda, que é uma das nossas professoras, né, da nossa equipe, que está aí à frente das disciplinas Maker, vivendo esse desafio junto aos alunos, e ela vai contar para a gente um pouco como é que ela faz para mentorar esses projetos, fazer os alunos ficarem motivados e engajados nisso tudo. Mônica, com você. Vou parar de compartilhar minha tela aqui, é toda sua. Seu microfone está desativado ainda. Olá, pessoal. Desculpa, gente, interromper. Se você já puder compartilhar a tela e ativar a legenda, porque nós temos pessoas daqui da Colômbia para elas poderem compreender também. Compartilhando, vamos ver se vai abrir. Isso. Ali nos 3 pontinhos da apresentação? Estou ativando, vou ativar. Isso. E aí faz que nem eu fiz naquela hora, né, de botar o espanhol. Ele já ativou a legenda? Ainda não. Espera aí. Aqui para mim está como se tivesse ativado. Tem que apertar no desenho da legenda embaixo, assim. Está está em inglês. Sim, Lina, estamos gravando. Quando processar a gravação, eu mando para você. Eu estou colocando no YouTube do nosso núcleo, e aí eu passo o link para você, tá? Se você quiser também que eu te mande o vídeo, eu posso compartilhar o arquivo com você também. Mônica, você quer me mandar a apresentação que eu faço, eu ativo aqui? Como é que eu faço para ativar a legenda? A legenda só tá ativando em inglês. Você tem que ir nos 3 pontinhos, configurações da legenda, aí é mais configurações, alguma coisa assim. Fechou? Não, aqui para mim não está. Faz o seguinte, me manda essa versão sua, e aí quer que eu compartilhe aqui, será que funciona? E aí você assume o controle, que nem naquela hora? Se você assumir o controle. Mas aí eu acho que eu não consigo ver o painel do apresentador do PowerPoint, que está aberto aí no seu computador. Entendeu? Porque o ativar a legenda é no PowerPoint, tá? Não é no Teams, não. Ah,
Traduzir slides para o espanhol, é isso? Não, mas Então, ele vai... esse traduzir slides é no Teams, né? É para você fazer no PowerPoint. Peraí. Tá. Quando você abre o PowerPoint, ele não abre naquele modo de apresentação, uma telinha preta, assim, com modo de apresentador, ou não? É porque eu estou abrindo ele direto da tela da bandeja de compartilhamento que eu tenho aqui. Mas aí tudo bem, eu abri ele aqui todo. Para mim aqui não está aparecendo. Manda para mim, que eu já ativo, e quando você assumir já vai estar ativado. Ok. Mas são instantes, pessoal, já vamos... Desculpem aqui, problemas operacionais, faz parte. Problemas operacionais. Vou parar aqui a apresentação, aí você me manda no... Pode ser no WhatsApp mesmo, que eu compartilho para você. Eu posso até mandar aqui no chat. Pode também. As pessoas já ficam até com... O pessoal já fica com material. Oi, Simélio, pode falar. Levantou a mãozinha. Aproveitar que está aí esse interregno aí. Vai ter um espaço para a gente falar um pouquinho da experiência que a gente teve também? Sim. Quando a Mônica terminar a dinâmica dela, a apresentação dela, seria super interessante. A gente tem você aqui, professora Kátia também, que já teve a referência de disciplina Maker. Acho que vai ser super interessante vocês compartilharem também com os nossos amigos. Tá? Que bom ter você aqui, Simélio. Oi, Vivi. Deixa eu ver. Ainda não, que o chat aqui tá entrando. O chat aqui é um pouquinho pesado. Tá vendo não, Moniquinha? Deixa eu deixar o meu aberto aqui enquanto isso, para o povo não ficar sem entender o que a gente está falando. Deixa eu te mandar, então, pelo WhatsApp. Eu vou fazer mais coisa diferente. Mais rápido. Bom, o que nós estamos tentando aqui ativar, né, no dela, ela vai compartilhar aqui comigo agora, é justamente isso aqui, ó, vou mostrar para você. É a legenda, né, no PowerPoint que eu estava visualizando aqui com vocês. Então, isso é importante porque temos aqui, né, um evento que temos pessoas que falam espanhol e às vezes não compreendem. Por mais que a gente se comunique, né, e consiga compreender, se fala devagar, eu entendo o que vocês falam, né? E acho que vocês também conseguem compreender a maior parte, mas quanto a gente puder melhorar essa experiência, melhor, né? Então... E utilizando as tecnologias, né? Usando as tecnologias, isso. Porque o Google Meet, ele já criou, né, um recurso para utilizar essa legenda na apresentação. O Teams só no ao vivo. E aí, com isso, a gente não consegue usar aqui, né? Aí a gente está usando o PowerPoint. Pronto, consegui aqui, Mônica. Vou ativar a legenda e aí você assume o... Prontinho. Foi. Eu vou assumir aqui o completo. Pode assumir. Te mandei a solicitação. Já autorizei. Boa tarde, pessoal. Agradeço à Universidade Autônoma pelo convite, por poder compartilhar essa experiência. Como a Viviane falou, é uma experiência muito importante, foi um desafio muito grande para nós, professores, primeiro pelo virtual, porque é uma disciplina que funciona muito bem no presencial, mas, como todos nós gostamos de desafios, né? Não conseguimos viver sem eles, nós aceitamos o desafio e tentamos
adaptar essa experiência para o virtual. Então, eu trouxe para vocês uma parte, na verdade, toda a dinâmica da disciplina que eu faço, mas eu não vou esmiuçar, assim, detalhar com muitos capítulos, para não ficar uma apresentação enorme. Então, assim, depois eu vou estar aberta às perguntas, caso surja alguma dúvida em relação à dinâmica da disciplina. Então, vamos lá. A disciplina chama-se Laboratório de Criação. Tem os objetivos da disciplina, mas o principal objetivo é o aluno ele entender, fazer um levantamento de um problema, né, dos problemas, porque assim, a disciplina Laboratório de Criação, nós temos uma ementa e cada professor ele seguiu um projeto. O meu projeto ele foi baseado nas organizações não governamentais, nas ONGs. Então, o desafio dos alunos era entrar em contato com essas ONGs e tentar fazer um levantamento dos problemas, de o que eles estavam enfrentando, né, quais eram os problemas que eles estavam enfrentando, e depois que fizesse esse levantamento, eles definissem qual o problema que eles iam propor uma solução. Para isso, nós trabalhamos com a metodologia do Design Think. Então, antes de entrar no projeto, antes de nós entrarmos no primeiro capítulo do projeto, eu faço um trabalho de sensibilização com eles. Por que é importante esse trabalho de sensibilização? Porque o nosso aluno, e principalmente o que está no virtual, a gente está com uma distância muito grande. Nós não temos o olho no olho. Apesar de pedirmos para abrir as câmeras, para participar das aulas, a gente sabe que existe uma certa resistência. Então, esse trabalho de sensibilização é importante para ele entender qual é o papel dele dentro desse projeto. Porque não é, o que eu sempre falo desde o início é o seguinte, não é um projeto para você ganhar nota no final do semestre. Ele vai além, é algo maior do que um projeto acadêmico. É um projeto de conscientização e de saber quem sou eu dentro desse planeta, dentro de toda essa estrutura, desse universo. Qual é o meu papel? Qual é o papel que eu desempenho aqui? Então, esse primeiro momento é muito importante para que ele entenda qual é esse papel e só depois que ele para, que ele reflete, que ele vai questionar algumas coisas, é que a gente vai mergulhar no projeto. Então, esse primeiro momento é um momento muito importante, porque vai fazer toda a diferença. Ah, mas e o aluno que vai entrar mais para frente? Ele passou dessa etapa, ele entrou depois. Eu pego esse aluno que entrou depois e faço esse mesmo trabalho de sensibilização individualmente, para que ele também mergulhe na mesma proporção do que os demais. E como é que é feito esse trabalho de sensibilização? Eu trabalho com 3 livros. Para fazer o trabalho de sensibilização, é com um livro da Teoria das 5 Peles, que esse é o Hans Wasser. Ele é um pintor, e mais voltado para a área do design. Aqui está até o QR Code que eu coloquei para vocês, se vocês quiserem acessar para saber onde vende. Então, ele trabalha mais com a área do design, mas ele faz um trabalho muito importante, que é a conscientização das 5 peles que nós temos. Então, percebam, olha, nós temos a primeira pele, que é a epiderme, que é onde a gente tem as nossas cicatrizes. Quais são as nossas marcas? Como nós somos constituídos? Então, olha como é importante esse trabalho de autoconhecimento para que a gente possa entender todos os questionamentos trazidos pelas ODS, né, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Então, a preocupação com o planeta, com a água, com a desigualdade social, com as mudanças climáticas. Então, isso não passa despercebido. Isso eu preciso fazer esse entendimento para depois eu saber qual é o segmento que eu vou trabalhar. Então, a primeira pele, ela trata dessa epiderme. A segunda pele são as roupas, são os seus acessórios. Como você se apresenta para esse mundo? A terceira pele, ela fala da casa, do ambiente que você vive, das pessoas, né, das pessoas que você se relaciona nesse ambiente. Quem são essas pessoas? Como é seu quarto? Onde é o local que você dorme? Onde é o local que você vive? É o seu mundo. Muitas das vezes, eu já vi relatos de alunos falando que o mundo é o quarto dele. Ele entra ali e ali ele fica e ali ele vive. Apesar de ter uma casa normal, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas o mundo dele é no quarto. Então, é uma definição de mundo completamente diferente de outra pessoa que compartilha de todos os departamentos da casa. A quarta pele é o ambiente social. Então, assim, com quem você se relaciona? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que estão próximas de você? E o quinto é o planeta. Quem é você nesse planeta? Quem é você aqui? Qual é o seu papel nesse planeta? Então, esse trabalho é muito importante, porque no final eu faço um questionário, né, faço um relatório, e peço que eles me digam quais são as 5 peles de cada um. E olha, vem cada depoimento de chorar, inclusive, porque mexe muito, né? Se você para e pensa que na hora que você vai responder cada pele, né? Quem sou eu, qual é o meu papel aqui nesse planeta, quais são as cicatrizes que eu trago, o que me formou até agora, e daí a gente vai entendendo o comportamento, vai entendendo quem é aquele aluno, e é uma maneira também de eu saber quem é a minha turma, com quem eu estou lidando. Afinal de contas, cada turma é uma turma diferente, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, a gente tem que saber quem são esses indivíduos, né? Quem são esses sujeitos que estão ali dentro da minha sala de aula. No próximo slide, eu trago o Mindset, que é um outro livro que eu trabalho, muito importante também, está o QR Code dele aqui, e ele lida com 2 tipos de mindset de crescimento e mindset fixo. Ele fala sobre tantas outras coisas, mas eu pego o capítulo que fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento, que é justamente para mostrar para esse aluno onde que ele está encaixado. Será que ele tem tantas crenças limitantes que deixam, que impedem ele de desenvolver, de pensar em algo maior, de criar projetos, porque a disciplina é laboratório de criação. Então, ele não pode ser uma pessoa que é limitada, que ele não se abra para o mundo e não tenha um conhecimento maior. Então, mesmo que eu entenda, né, que esse aluno ele tem um mindset fixo, nós trabalhamos na disciplina para que ele possa ampliar esse mindset, porque, afinal de contas, é esse a propósito, né, assim, que ele traga essa mentalidade de crescimento. O próximo livro é um livro mais técnico, que é o Design Thinking, a inovação nos negócios, que ele fala exatamente de todas as etapas que nós trabalhamos na disciplina, que até a Viviane fez uma introdução das etapas do Design Thinking, mas é a metodologia que é seguida na disciplina e que dá um direcionamento para esse aluno. Então, ele é como se ele começasse lá o início do processo, fosse passando por cada etapa ele é avaliado, cada etapa nós fazemos um check-out, sabendo o que está acontecendo, o que não está, se deu errado, se não deu, volta, avança. Então, tudo isso é feito um acompanhamento até o final, até a entrega, até a entrega do produto final, vamos dizer assim. Então, eu vou mostrar isso daqui rapidamente para vocês. Agora, tem aqui até que veio o slide errado, Vivi. Tem o QR Code, aqui está clique na imagem, mas quando eu fui fazer a transição, ele não foi.
Esse Você pediu, Mônica, desculpa, para eu clicar, para ver se funciona não, isso? ele veio o slide errado. Ele veio aqui sem salvar mesmo. Ah, tá. Tem esse QR Code, ele tem um link do Mentimeter, que é uma ferramenta que eu utilizo, para fazer um teste. Então, vocês acessam esse QR Code, que vai levar vocês a um site e que vocês vão ter que responder em 3 palavras quem é você nesse planeta. Então, vamos lá, acessando o QR Code, e aí vai ser direcionado para um site, e aí você vai se definir. Quem é você? Você é solidário? Você é participativo? Você é amigo? Você é uma pessoa mais social ou não? Você é uma pessoa carinhosa? Quem é você? Como é que você se classifica dentro desse planeta? E eu vou parar um pouquinho aqui essa apresentação. Mônica, se alguém estiver assistindo pelo celular, não consegue usar o QR Code, né? Então, eu botei aqui no chat, não para ainda não, apresentador, o link, e aí eu preciso do código. Qual é o código? Eu vou abrir lá eu vou parar aqui a apresentação. Não para ainda não, vê primeiro. Ah, tá, desculpa, você vai compartilhar. E aí volta lá ele vai abrir no... Entendeu? Eu paro aqui, já parei. Pode compartilhar a sua. Tá. Eu vou abrir aqui o conteúdo. Você vai dar um código, né, prof? Sim. Vai sim. Eu vou abrir aqui, inclusive. Então, para aqueles que estão usando o smartphone, pode colocar o enlace, mente.com, e... Já tem algumas pessoas escrevendo. Olha, o código é 63533692. Olha, amigo, vivo, empático, perfeito. Você pode repetir a pergunta, Mônica? Quem é você nesse planeta? Defina com 3 palavras quem é você nesse planeta. Que aí a gente está tratando da 5ª pele. Quem é você nesse planeta? São 3 palavras que te definam dentro do planeta. A gente já tem aqui amigo, vivo, empático. Empático é muito bom, muito bom. Depois você vai saber por quê. Trabalhadora, educador, companheira, desenvolvedora, olha, crítico, muito bom. Executora, poxa, tem apaixonada, oh, que delícia, muito bom. O que mais? Amigo, as palavras que ficam em mais destaque são as que saem mais, tá? Então, amigo aqui está bem destacado. Mais ninguém? Entrou mais gente. Nós temos aqui 16 pessoas, 14, né? Porque eu e você não contam. Então, quantos responderam aí? Não dá para... 6, o quadradinho ali embaixo, ó, ali, azul, 7 respostas. Em cima da árvore ali. Quem mais? Companheiro atento. Nossa, o planeta está bem, hein? Instigador. Feliz. Muito bom. Bom, eu vou voltar à minha tela de apresentação. Quer que compartilhe aqui de novo? Eu acho que aqui eu consigo, Viviane. Porque como foi aqui... Consegue ativar a legenda? É verdade. Aqui não é que eu não estou conseguindo ativar a legenda, é verdade. Eu volto aqui. Volta, por favor. Volta para mim. Então, esse primeiro trabalho, o que eu faço? Eu não faço com com uma pergunta só, né? Vocês só me responderam a
pergunta da quinta pele. Eles me respondem as 5 peles. Então, aqui nós só fizemos a dinâmica para ser mais rápida, né? Nós só fizemos da quinta pele. Então, mas já deu para entender como é que vocês se veem dentro desse planeta. Muitas das vezes eu até brinco com eles, será que é isso mesmo? Será que vocês são tão empáticos assim? Vamos lá, vamos ver se realmente vocês são empáticos, porque uma das etapas do nosso projeto é empatia. E quando não se é empático, a gente não consegue avançar, não vai para a etapa seguinte. A segunda dinâmica, eu trago para eles também, aqui, se vocês clicarem nesse botãozinho, clique aqui, vocês vão ser direcionados para um questionário para saber qual é o seu mindset. Se é o mindset de crescimento ou se é o mindset fixo. Esse daqui eu não vou abrir, vocês vão fazer enquanto eu estiver fazendo a apresentação, ou se quiserem fazer depois. Dá licença, prof, só estou entrando porque tem pouca gente. Mas cadê o link? É só clicar em cima da mãozinha. Mas eu estou, na verdade, eu estou vendo a sua apresentação. Se eu clicar... Então, você clica em cima da mãozinha. Desculpa, prof, mas quando eu clico não vem nada porque eu estou clicando na minha tela, né? Pois é. A gente não tem no PDF, não. Se botar o link... É porque ele está clicável aqui para mim. Quer dizer, estava, foi o outro, era PowerPoint, perdão. Entendeu, Vivi? Deixa o link aqui. Tá. E outra, olha que legal, eu baixei o Design Thinking, o livro, está disponível. Está disponível. Perdão, gente, é porque a minha apresentação, como não tinha tradução, eu fiz a apresentação online. Então, fazer aplicar. Como eu tive que baixar para PowerPoint, aí ela saiu. Professora, depois você vai disponibilizar esse PowerPoint? Eu mando, e aí eu vou colocar para vocês também esse link, porque é muito interessante. Mas essa apresentação vai estar disponível também, vai estar disponível, Mônica, eu já coloquei aqui no chat o link, tá? Essa Viviane é demais. Já está aqui no chat o link do teste. E olha que interessante, pessoal. Quando eu faço esse teste com os alunos, você sabe que muitas das vezes eles vêm para mim assim, professora, eu descobri que eu sou mindset fixo. Eu falei, nenhum problema, não tem nenhum problema. Vamos mudar isso, vamos tentar mudar. Porque, às vezes, a gente também se descobre misto. Tem um pouco do fixo, um pouco do crescimento, e não tem problema nenhum nisso. A gente está aqui para quê? Para mudar. Não somos instigadores, não somos... estamos sempre em transformação. É isso. Essa é a proposta. O importante é não travar. O importante é não engessar. O importante é sempre estar em constante transformação. Então, esses são os 2 testes que eu faço com eles, e é uma coisa que funciona super bem, é uma dinâmica que nós fazemos em sala de aula, e eles ficam sempre muito empolgados, porque é teste, né? É joguinho, então isso funciona muito bem em sala de aula. E daí, Vivi, eu te pedi a solicitação para passar. Autorizei. Show. E aí vem o projeto, né? Qual é o projeto? Qual é a ideia do projeto? Pesquisar organizações não governamentais, identificar possíveis problemas, definir um problema. Às vezes eles falam, mas eu quero trabalhar com 2 problemas. Eu falei, ok, tudo bem, eu só estou pedindo um, se vocês quiserem trabalhar com 2, tudo bem. Identificar a ODS relacionada ao projeto e propor soluções. Qual é a ODS? No primeiro momento, em 2020, nós trabalhamos com a ODS 10, porque foi uma decisão do curso, né, o curso de comunicação, publicidade e jornalismo, que eu estava subordinada, e nós trabalhamos com a ODS 10, que é redução das desigualdades. Então, todos os projetos foram dedicados a essa ODS. No ano de 2021, nós entendemos que era muito mais amplo do que só a ODS 10, até porque uma ODS perpassa por outra. Elas são sempre muito interligadas, um assunto está sempre vinculado ao outro. Então, nós ampliamos, abrimos para todas as ODS e eles escolheriam qual ODS queriam participar, né, queriam trabalhar.
E aí foi até bem mais interessante, porque eles tiveram que entrar no site da ONU, pesquisar sobre as ODS, entender o que cada uma estava falando e fazer as suas próprias escolhas e identificações, porque isso também é importante, a gente se identificar com o projeto que a gente está querendo propor uma solução. A metodologia, o Design Thinking, que eu já havia falado, né, que foi o proposto desde o início, e as etapas desse projeto. Então, todas essas etapas, eu mostro passo a passo o que cada uma representa, o que cada uma faz. Em 2 etapas, eu estipulei 2 ferramentas, que eu vou mostrar para vocês. Um é o mapa da empatia e o outro é a ferramenta 5W2H, que a gente até pega emprestado do marketing e administração. Acho que Wagner está aqui, deve usar bastante até, o professor Wagner Salles deve usar bastante lá na área dele. E é uma ferramenta, assim, muito importante para definição de ações, a ferramenta 5W2H. O RH usa bastante, pois é. Então, essas 2 ferramentas, elas são utilizadas logo no início do processo, justamente para dar o direcionamento, porque eles chegam cheios de ideias, chegam querendo fazer um monte de coisa. E se a gente não fechar, é igual trabalho de conclusão de curso. O tema é enorme e nós é que temos que ir delimitando para poder sair um projeto no final do curso. Aqui é a mesma coisa. Então, como é que se dá o processo? A empatia, né? Vou falar rapidamente, só para vocês saberem como é que é o processo. Na empatia, depois de eu fazer todo esse trabalho de sensibilização, eles entram nessa etapa e mergulham na ONG, né? Vamos supor, eu quero trabalhar com a ONG X, eu quero trabalhar com essa causa, trabalhar com um coletivo sobre trans. Então, eles entram em contato, eles fazem um questionário, montam um formulário para entender quais são esses problemas, o que eles sofrem, o que eles pensam, o que eles falam sobre a ONG, o que eles acham que são os maiores problemas, qual é a visão deles de futuro. Eu trago o mapa da empatia, que eu vou mostrar no próximo slide, mas eles é que vão... Assim, o mapa da empatia, ele só é uma base. Quem monta as perguntas são eles. Aí eles me mostram, eu falo, ok, está no caminho certo, pode seguir. E daí eles vão e fazem uma pesquisa com a pessoa responsável para entender quais são as dores, né? Quais são as alegrias, quais são os principais problemas. Daí, feito esse questionário, o grupo se reúne na fase de definição e estipula qual é o problema que eles vão trabalhar. Essa definição é a definição do problema. Então, este problema eu quero trabalhar, nós vamos propor solução para esse e esse problema. Normalmente, é uma lista enorme de problemas. E eu sempre peço para escolher 1 ou 2 problemas no máximo por conta do tempo, né? Nós temos só 6 meses para poder fazer esse trabalho, que, na verdade, vira 4 meses, 4 meses e meio. Na ideação, é a fase do brainstorm. É a fase da tempestade de ideias. Então, depois que definiu o problema, eles vão para a ideação, vão pensar assim, quais são as ideias que eu quero fazer? Quais são as soluções que eu vou propor? E aí vem milhões de soluções. Neste momento, entra a ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta que define as ações. O que eu vou fazer, onde eu vou fazer, com quem eu vou trabalhar, quanto tempo eu vou levar para isso, onde eu vou aplicar isso, e aí ajuda a esse grupo de alunos a definir quais são essas ações, porque também nesta parte da ideação, eles vêm com milhões de ideias, milhões, e é claro que em época de pandemia, e principalmente no virtual, a limitação é muito grande. Eu não posso ir a campo, eu não posso fazer inúmeras visitas à ONG para poder saber o que está acontecendo, o que não está, é tudo através de site, né, através de conversa virtual. Então, a limitação é muito grande. Então, por isso que foi um desafio enorme fazer uma disciplina maker, que tinha que resultar num trabalho, né, num produto final, e ainda por cima virtualizado. Então, claro que tiveram reclamações, claro que os alunos falaram, mas eu não vou conseguir, porque é virtual. E aí, esse é o trabalho do professor, né? Que, na verdade, nós viramos uns mentores.
os mediadores desse processo que vai perpassando por todas essas etapas. Uma vez escolhido qual é esse plano de ação, eu vou fazer um site, eu vou trabalhar melhor as redes sociais, eu vou fazer uma campanha virtual, eu vou fazer um aplicativo, eu vou fazer um documentário, enfim, as ideias surgem. Quando chega na fase da prototipagem, é o momento de colocar a mão na massa. Aí sim, eles vão para tirar do campo das ideias e de fato fazer. Então, é aqui nesse momento em que eles vão fazer teste de cor, criar logomarca, criar o aplicativo, gravar os vídeos que forem colocar nos stories, no Instagram, criar a página do Instagram, enfim. As ideias são inúmeras. Nessa fase de prototipagem, são muitos testes que eles fazem antes de fato, apresentar o produto. Que eu falo que é um meio de campo aí entre a prototipagem e a testagem, porque quando chega na fase da testagem, é quando você, de fato, apresenta seu produto para o público. E aí é que vai acontecer o quê? Os feedbacks. Porque a testagem, ela não é somente... Eu coloquei, por exemplo, eu fiz uma página no Instagram para fazer uma campanha virtual de doação. Não é só isso, eu coloquei e acabou, está pronto. Não, a fase da testagem, ela é talvez mais importante do que a definição do que eu vou fazer. Porque nesta fase é que eu vou ter que batalhar para poder conseguir as doações, para poder conseguir dinheiro para dar para a ONG, comprar, de repente, uma cadeira de roda, que foi o caso aqui de um que eu vou mostrar. Aqui eu consegui doação de roupa, kit de limpeza, enfim. Nessa fase é que eu vou ter que trabalhar duro para poder conseguir alcance das pessoas, né? Se for o caso de uma página na internet, num perfil do Instagram, eu vou conseguir dados para poder, de fato, eu chegar e recolher e ter o feedback, porque na minha disciplina, eu acrescento mais uma etapa no Design Thinking, que é o feedback. Eu quero que, depois que vocês entregarem o prometido para a ONG, vocês tenham feedback. O que eles disseram? O que eles estão dizendo de volta? Assim, qual foi o feedback de fato que vocês estão recebendo? E aí sim o projeto se concluiu. Nem sempre esse projeto todo esse caminho é lindo e belo. Há falhas. E esse que é o grande vamos dizer assim, mistério, né? E a grande inquietação do Design Thinking. Por quê? Quando você percorre todo esse caminho e chega no final e alguma coisa não deu certo, eu não consegui arrecadar o que eu queria arrecadar, eu não consegui tantos kits de comida, né, de cesta básica para poder entregar na ONG, eu pensei em arrecadar uma cama para o asilo e não consegui. Esse é o momento importante, porque assim, nosso trabalho como professor também não termina aí. Acabou o feedback, beleza, não, encerrou. Não, isso não termina aí. A gente vai avaliar, nós vamos avaliar o que pode ter dado de errado. E como é feito isso? Retornando lá para o início. É claro que dentro do período de 6 meses, isso não é possível, mas é dado um encaminhamento. Você fala assim, olha, provavelmente você deve ter definido o problema errado, ou então criado uma solução que você não ia conseguir atingir, e aí o aluno vai identificando, na maioria das vezes, ele mesmo sabe o que deu errado. Pois é, professor, eu devia ter postado mais, eu devia ter publicado, feito mais posts, eu devia ter alcançado mais seguidores e não alcancei. Aí sempre tem, porque tinha outras provas, porque nesse caso da pandemia, muitos ficaram doentes de Covid, família, perderam entes queridos, então a gente vai relevando todo esse processo. Mas ainda assim, os resultados foram muito positivos, né? No final das contas, o resultado foi muito positivo. A primeira ferramenta que eu falei para vocês é o mapa da empatia, né? A gente sempre pergunta o que ele diz, o que ele pensa, o que ele faz de fato e o que ele sente. Então, esses são os 4 pilares do mapa da empatia.
Dentro desses 4 pilares, é desenvolvido um questionário em que eles vão a campo para poder fazer com a pessoa responsável, para entender, que aí realmente é o momento da empatia, vou me colocar no lugar do outro, para entender quais são as dores, quais são os problemas, como eles estão envolvidos nesse processo e o que eu posso ajudar, tá? Muitas das vezes, o que a pessoa quer da ONG não é o que, de fato, o aluno vai poder proporcionar, mas sempre tem uma saída, sempre tem uma alternativa, né? A outra ferramenta é essa daqui, na fase de ideação, que é a ferramenta 5W2H, que eu falei, tá vendo? Why, when, how much, how. Então, para cada etapa dessa, eles também respondem e vão tentando dar um direcionamento nesse projeto. Na prática, aqui eu coloquei um QR Code para vocês, eu botei só 2 prints de 2 projetos, também para não ficar muito extenso, mas aqui é um link, eu compartilhei no Drive todo o projeto por inteiro, para vocês entenderem qual é as etapas. Então, esse primeiro daqui, o número 1, ele é Semeando Bem, é uma associação do Rotary, em que eles precisavam de uma cadeira de roda, precisavam de algumas... eles ajudavam pessoas com deficiência e precisavam de algumas coisas para essa associação. Então, o grupo de alunos foi lá, se reuniu e entendeu qual foi o problema, criou um avatar, esse avatar que está aqui, né, esse boneco que está aqui, é o dono, né, o representante da ONG, o grupo de alunos, eles fizeram um desenho como se fosse um bonequinho, né, que fosse uma logomarca do projeto. Então, eles redesenharam todas as redes sociais, fizeram toda a campanha de rede social, de marketing digital, conseguiram, enfim, milhões e milhões e milhões como é que se diz? De seguidores, conseguiram cadeira de roda, conseguiram arrecadar tampinhas de garrafa PET para poder trocar por outros elementos que a associação estava precisando. Enfim, fizeram um projeto muito bonito. O segundo que eu trago para vocês como exemplo foi todo um perfil que eles montaram nas redes sociais para ajudar um coletivo de pessoas trans. E esse daqui foi muito interessante porque eles fizeram um trabalho de conscientização. O que é LGBTQI+. O que é isso? O que representa cada sigla? Então, nas redes sociais, eles fizeram esse trabalho de conscientização para todo mundo. Então, as pessoas iam entrando, eles divulgaram na turma, divulgaram para os amigos, e as pessoas iam entrando e falavam, puxa, eu nem sabia o que era isso. Caramba, eu não sabia o que representava a sigla. E aí foi feito não só para ajudar o coletivo, mas também para o grupo de alunos da turma. Então, isso eu achei muito interessante. Eles fizeram toda a parte, a logomarca foram eles que fizeram, eles pensaram nas cores, como foi essa engrenagem, que são 2 rodinhas que trabalham juntas e que juntas fazem a máquina funcionar. Nossa, a defesa do projeto foi sensacional. E o mais interessante foi ver a empolgação desses alunos quando foram apresentar os projetos. Assim, eles realmente vibram com aquilo que eles acreditam, né? Então, eu acho que tem muito da conscientização que a gente faz no início da aula, né, da disciplina, que é esse trabalho, quem sou eu, qual é o meu lugar aqui, por que eu estou nesse projeto, não é um projeto acadêmico somente, é um projeto de vida, muitos continuaram. Isso que, para mim, assim, é o prazer maior dessa disciplina, porque muitos continuam, então eles vão além, eles terminam a disciplina comigo e continuam a ajudar a ONG, continuam a fazer os projetos, se veem como pessoas completamente transformadas, e isso que realmente é o que importa, né? Aqui, depois eu trago para vocês, a gente já está finalizando. Esse é o formulário que eu faço de feedback com eles, porque eu também acho importante nós, como professores, avaliarmos nossa aula, porque a gente pode, às vezes, pensar que estamos fazendo um projeto maravilhoso, mas, né, a gente tem que escutar das próprias pessoas envolvidas. Então, eu faço um formulário nesse mesmo site que eu fiz com vocês, das 3 perguntas, das 3 palavras no Mentimeter, para eles me dizerem como foi a experiência, sinalizar pontos positivos,
positivos e pontos negativos. E aqui eu trouxe alguns recortes rápidos para vocês, né, dizendo que amou a disciplina, acredito que não tenha pontos negativos, fiz amizades, foi ótimo o projeto, foi difícil por ter sido um trabalho em grupo e por EAD deu um pouco de trabalho, porque às vezes eles reclamam, né, queria ter sido presencial, podia ter sido presencial, mas enfim. A matéria é muito bacana, a única desvantagem foi por ter sido EAD, acredito que se fosse presencial teria sido mais atenção, muito interessante, aprendi coisas que tinha dúvida, enfim, são depoimentos. O mais interessante, eu até trouxe aqui que foi essa avaliação individual, porque ela falou que ela não tinha conhecimento de como ela poderia ajudar as pessoas. Aliás, isso é um relato muito frequente, né, muito recorrente nas minhas turmas. Eles falam para mim assim, professora, eu sempre quis ajudar a ONG, eu sempre tive vontade de ajudar, mas eu não sabia como, não tinha a menor ideia como fazia. Assim, agora com essa disciplina fica muito mais fácil, né? A gente sabe qual é o caminho das pedras. Então, isso para mim também, poxa, é muito gratificante, né? Saber que a gente está plantando uma sementinha nessa geração tão tecnológica, tão pensando em si, né, no individualismo, e a gente vê que se a gente cutucar, se a gente trouxer um pouco para a realidade, falar assim, olha, a realidade não é essa só daí das telas, a realidade é outra, olha aqui, e daí a gente consegue, como é que eu vou dizer, plantando a semente a gente consegue ver mais para frente florir, né? Isso que eu acho que vale, acho que importa. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, compartilhar um pouco com vocês da experiência. Eu acho que a gente está sempre aqui para trocar. É uma turma aqui maravilhosa, estou vendo um monte de gente querida aqui, e com certeza vocês vão ter muito mais coisa para acrescentar que não só a minha disciplina, tá? Qualquer coisa estou à disposição, o meu QR Code é o meu Instagram e tem o meu e-mail também. Obrigada. Mônica, parabéns, foi muito legal a apresentação, né? Porque pode deixar aberto, né? Porque aí fica a legenda aparecendo aqui, então é bom para. Tá. E foi muito legal esse relato da Mônica, porque ela mostrou algumas das ferramentas que podem ser aplicadas, né, naquelas etapas da trilha que a gente falou, né? Da aprendizagem ali da disciplina Maker. E realmente a gente tem recebido muitos relatos como esses que a Mônica falou, né? Esses exemplos de alunos que se sentem assim, inspirados a continuar ajudando, a criar novas soluções, né? Porque o que a gente percebe muito nessa juventude é uma indignação com tudo, né? Que eles se manifestam nas redes sociais e tudo mais, e por vezes eles não conseguem transformar tudo isso em ação, né? Então eu acho que as disciplinas makers, elas entram muito nesse sentido de trazer instrumentos, né, um caminho, como ela falou, passo a passo, né, o caminho das pedras, para que eles possam, ali, nesse exercício da disciplina, criar um projeto que muitas vezes eles até podem continuar, né, como a Mônica falou, a gente está até pensando em como trazer essa possibilidade, né, de criar extensão ou algo nesse sentido, mas que mostra para eles que eles podem sim fazer diferença, né? E que muitas vezes, de relatos também de outras disciplinas, assim, é que os alunos descobrem problemas na sociedade que eles sequer sabiam que existiam, né? Por exemplo, no ODS, que trabalha a igualdade de gênero, uma das metas está relacionada a acabar com eu esqueci o nome agora, que é a violência, né, genital com as mulheres que têm em países da África e tudo mais. Tem uma sigla específica, eu não lembro agora qual é o nome. E eu vi alunos escolherem essa meta para falar sobre isso, porque ficaram horrorizados disso existir e nem sequer sabiam que isso existia. Então, eu acho que perpassa tanto por abrir os olhos deles para problemas, né? Sair um pouco da bolha. Muitas vezes os jovens eles estão muito na bolha deles da mesma classe social ou dos mesmos interesses, né? E aí ele abre o olho, às vezes, por coisas que estão aí na mídia, mas que, por vezes, por esse bombardeio de informação e pelos algoritmos das redes sociais, não chega até a eles. Então, é um momento deles verem, né, problemas que
que precisam ser enfrentados. E aí eles encaram essa jornada com essa mentoria incrível de professores como a Mônica, para conseguirem transformar isso em ideia, né, em reflexão, em produto, em ação. Então, muito legal estar sendo essa experiência. Parabéns, Mônica. Obrigada, Vivi. E assim, só acrescentando, eu também percebi, e isso até é um pouco triste, né? Mas, enfim, a gente está aqui para ajudar, que muitas vezes eles queriam falar sobre problemas pessoais e refletiam no trabalho, viam no trabalho, né, no projeto, uma maneira de ganhar voz. E, por exemplo, violência doméstica. Teve uns 2 grupos que fizeram violência doméstica. E, no entanto, depois eu vim saber que um deles tinha problemas desse na família. Então, e olha que interessante, eles propuseram fazer um site, né, uma rede social de conscientização. Aí eu falei, olha, né, usar para a própria casa mesmo, né? Olha, acessa lá, curte, compartilha, porque ao mesmo tempo ele estaria instruindo as próprias pessoas da família. Sem ser ele efetivamente, né? Como se fosse um trabalho da disciplina. A professora que pediu, não foi? Isso é muito interessante também, né? Quer dizer, tanto dele identificar problemas sociais que ele não conhecia, sociais, ambientais, problemas de maneira geral, como ele vê ali uma possibilidade de externalizar problemas que eles vivenciam, né? E buscar apoio, ferramentas e se aprofundar mais, né, nas possibilidades para ele lidar com aquela questão. Então, muitos grupos falaram sobre depressão, suicídio. E o que a gente viu nos últimos meses, né? O aumento considerável desses casos, né, entre os jovens. Legal. E aí, Mônica, a gente tem aqui no nosso público, né, algumas pessoas que eu acho que seria interessante a gente ouvir. Antes da gente ir para quem é da casa, né, eu queria saber se o professor Júlio César, a Cauane querem falar, Maritza querem falar alguma coisa, né? O pessoal que é da Colômbia, os convidados aí, para ver se eles têm alguma coisa para contar para a gente sobre algo semelhante ou como eles estão conduzindo projetos dessa natureza nas universidades deles. Eu queria ouvir também, se eles não tiverem nada para falar, o Márcio Bertoni, que está aqui também, que ele tem muito a trazer, né? Ele é um amigo querido aí de jornada, e que ele está aí nessa pegada maker, está agora com uma startup que tem uma missão muito legal, e acho que a gente pode ouvir. E também os nossos professores, como o Cimélio, que quer compartilhar aqui. Então, vamos lá. Né? Quem de vocês levanta a mãozinha para a gente passar, né, para a gente se organizar aqui, quem vai falar? Vamos ver. Se ninguém for... Ah lá, o Cimélio queria falar, que eu sei. Bertone, você está disponível para falar agora? Porque às vezes a pessoa está ouvindo, né, mas está em outra. A gente sabe que agora no virtual a gente está em um monte de coisas ao mesmo tempo. Né? Às vezes está num consultório, num escritório. Acho que... Olá. Ah, olha ele aí. Olá, tudo bom? Tudo bom. Muito legal, parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo aí na UVA, muito legal. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, né? É muito importante fazer os alunos pensarem, né, e encontrarem formas de transformar, né, ideias em coisas reais, né, em ações, em produtos, enfim. Bem legal. O que a gente está fazendo agora é uma sequência disso, né? Quer dizer, depois de muitos anos aí me aposentei e agora decidi me dedicar a projeto pessoal, que é justamente conectar as pessoas com as ideias, transformar ideias em criação de verdade, né? Então, o nosso projeto ele é vamos dizer assim, para a gente tentar eliminar 2 grandes gargalos. O primeiro é, para você transformar a ideia num produto, né? Numa solução de verdade. E depois fazer isso acontecer. No nosso caso, a gente escolheu o caminho da coisa que hoje é mais difícil de fazer, que são os produtos físicos. Né? Que é muito comum você ver hoje nas startups e tal, o pessoal fazendo produtos financeiros, né? Soluções de marketing digital, de comércio, mas na parte industrial não tem. Então, a gente desenvolveu aqui um modelo
em que a gente trabalha, ao invés de quem tem a ideia ter que investir, contratar uma equipe de desenvolvedores e depois investir na fabricação, a gente resolveu fazer um modelo totalmente em rede. Então, a gente pega a ideia, faz o desenvolvimento da ideia com uma rede de desenvolvedores, aí entram designers, makers, especialistas, né? A gente tem um conselho de especialistas também que dão suporte, uma ferramenta também, uma plataforma de colaborativa, e aí desenvolve o produto em si. E depois a fabricação, a gente está começando agora, né? Estão começando a fazer a implementação, mas isso já foi validado, é a criação de fábricas virtuais. Quer dizer, a intenção é a gente trazer para o mercado de trabalho pessoas que estão sem trabalho, a maior parte por baixa escolaridade, treiná-los nas técnicas de fabricação digital, em impressora 3D, corte a laser, mini CNC, essas técnicas que, embora sejam complexas para você fazer um projeto e tal, exige conhecimento técnico, para você operar essas máquinas, não. Né? Muito simples, é como operar uma impressora jato de tinta ou algo parecido. Então, a intenção é formar uma grande rede no Brasil, uma rede nacional de pessoas com esses equipamentos, com treinamento, com controle de qualidade automatizado, e aí fazer a fabricação criando fábricas virtuais. Quer dizer, se existe um pedido de fabricar para entregar em São Paulo, a gente vai criar uma rede, uma sub-rede de produtores próximos de São Paulo, e somada a capacidade de produção de cada um atenda aquele pedido. E a entrega passa a ser feita com uma logística local. Então, reduz o investimento, né, reduz o tempo de fabricação, o custo de fabricação, e, além de ser totalmente customizável, dá oportunidade de trabalho com um grande número de pessoas, né, e de treinamento também. Então, a gente está trabalhando aí com algumas ODS, né, com a 4, a 8, a 9, a 10, né, principalmente. E os produtos também são todos, a intenção é desenvolvê-los, são todos com foco socioambiental, ou seja, tanto na parte de produção em si, né, você evitar desperdício, evitar fazer um trabalho socialmente justo, né, toda a negociação é feita com princípios sociocráticos, então é por consentimento, todo mundo participa da negociação, não é uma coisa imposta. A gente funciona mais ou menos como se fosse um Uber da indústria, só que não tem aquela uberização, porque não somos nós que dissemos o preço é totalmente negociado. Que legal. E no final, os produtos são feitos com foco de reduzir impacto ambiental ou de gerar um impacto ambiental positivo, dependendo da ideia qual seja, né? Então, é uma extensão do que vocês estão fazendo aí, né? Um passo à frente para levar isso, transformar num produto, virar uma coisa de mercado, gerar emprego, gerar atividade econômica. Muito legal, Bertone. Fala o nome das startups, eu acho que você não chegou a falar para a gente. É Colibri Soluções Socioambientais. Colibri Soluções Socioambientais, muito legal. Colibri, na mitologia Mibiá-Guarani, é quem transforma ideia em criação, por isso é Colibri. Que lindo, né, Mônica? Legal, Bertone. Vamos conversar depois, vou querer que você faça uma apresentação para os alunos do Maker, os nossos professores, talvez até a gente possa colaborar, né, com as nossas disciplinas Makers, de repente aluno que não às vezes não está meio assim, ou algum, né, eles conseguem direcionar para ajudar de alguma maneira. Vamos conversar depois sobre isso. Vamos sim, a intenção nossa é justamente se aproximar das universidades, a gente trabalhar, porque aproveitar esse potencial criativo, né, dos alunos. Isso. A gente está com as portas abertas aí para conversar sobre isso, vamos sim. É muito legal ver esse trabalho, porque o Bertone sempre foi totalmente maker, né? O Bertone foi um dos meus primeiros chefes. Trabalhei com ele ainda quando era estagiária, depois de um primeiro projeto, e ele trabalhava com a parte ambiental, né, desastre e tal, mas ele sempre teve essa pegada, né, de colocar a mão na massa para fazer coisas que não tinham prontas, né, seja sistema, né, soluções, então, assim, você vê que é uma vocação que ele sempre teve, e se aposentar e transformar isso em ação, em prol da sociedade, é muito lindo, parabéns, viu, estou muito feliz de ter você aqui compartilhando isso conosco. Então, vamos combinar, hein, Márcio, vamos combinar de realmente estreitar lá, combinar. O professor Simélio quer contar, ele queria contar para a gente aqui um pouco da experiência dele.
Ele queria falar. Boa tarde. Olá. Estou entrando meio de penetra, porque eu soube dessa reunião hoje, na nossa reunião mais cedo, que eu soube que tinha essa apresentação. Prazer ver a Mônica, mesmo que seja assim virtualmente. A Viviane eu gosto dela porque a Viviane é nossa garota propaganda, né? Ela está em todos os lugares, né? Maravilha, sempre dando muito apoio para a gente, é uma maravilha mesmo. E bom também ver o nome dos colegas. Assim, abriu minha cabeça, achei maravilhosa a sua apresentação, Mônica. O seu trabalho, professor, já está num outro nível, assim, um nível assim, da realização mesmo, né? Não prestar mais conta a uma instituição, mas à própria sociedade, então fazer o trabalho. E isso impacta sempre legal. Quer dizer, a minha experiência é totalmente diferente, porque eu não tive essa orientação. Eu tenho uma disciplina, sou do curso de letras, e dou uma disciplina literatura portuguesa, estudos de literatura portuguesa. E essa disciplina virou maker. Então, o que eu entendo? Eu tenho 17 encontros. Então, professor, desculpa te interromper, só um segundo. Aos participantes, nós colocamos o link da presença para emissão de certificado aqui no chat. Então, se puderem preencher, por favor, tá? Para receber certificado. Desculpa, professor Semério, pode continuar. Isso aí, o certificado é importante. Presença é importante. Daqui a pouco eu vou lá também. Eu estava falando assim, então eu tinha um conteúdo de literatura portuguesa, tem que ensinar trovadorismo, Idade Média, aquela coisa toda, e maker, né? E eu fiquei, cara, o que é maker, cultura maker? Nunca tinha trabalhado com isso, mas trabalhar com coisas com as quais eu nunca tinha trabalhado, eu já aprendi em 2020. Então, em 2021, eu falei assim, você pega assim? Eu pego, entendeu? Assim, se tiver armado lá de cá, eu pego também. Bom, e eu já fiz totalmente pensando no formato virtual. Então, eu peguei os meus 17 encontros e o que aconteceu? No primeiro encontro, eu fiz algo como a Viviane falou e a Mônica colocou também, só que não orientado. Acho que foi mais intuitivamente. Eu falei assim, bom, a gente tem que discutir um problema. Eu decidi tudo. Na verdade, eu decidi o roteiro porque eu tinha um programa. Eu tenho um programa para seguir, né? Conteúdos que têm que ser trabalhados. Então, a forma de trabalhar esses conteúdos é que eu tentei colocar uma forma maker, né? Então, mas no primeiro momento era importante que nós discutíssemos por que fazer aquilo, né? Por que fazer tudo com muito mais trabalho? Por que nós íamos ter muito mais trabalho na disciplina do que simplesmente assistir aula e fazer provas ou fazer trabalhos? Por que a gente ia ter que ter muito mais trabalho? Então, eu discuti muito com eles, entra na ODS 4, Qualidade da Educação, o problema que ficou evidente da educação, que é a questão assim da atenção do aluno. Hoje, sem dúvida nenhuma, isso nós discutimos bastante, hoje, sem dúvida nenhuma, a commodity mais valiosa que tem é a atenção das pessoas. Agora mesmo nós temos várias pessoas, a Vivi acabou de falar, é possível que nós estejamos prestando atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, existem vários produtores de conteúdo no mercado que estão disputando com os professores a atenção dos alunos, sobretudo no ensino básico. Né? E quando a gente colocou esse aluno em casa, porque quando ele está reprimido, a escola tem um certo grau de violência, né? Violência no sentido de violentar a vontade do aluno. Então, senta aí, tira o celular, cala a boca e presta atenção. Agora a gente não fala mais cala a boca, é silêncio, presta atenção aqui. Então, veja, o aluno ele acostumou-se a sofrer essa violência, porque essa violência é legitimada pela sociedade na instituição escola. Então, é como, por exemplo, no dia 29, eu levei a mulher enfiou uma agulha no meu braço e foi muito bem-vinda aquela vez. Doeu, mas foi a minha segunda dose da vacina. Então, é uma violência também legítima. Então, existem violências na sociedade que são legitimadas. A educação tinha isso. Então, nós, professores, estávamos com uma ilusão de que na escola o aluno aceitava esse jogo, mas não é verdade. Não é verdade. A verdade é que quando o aluno só prestava atenção, mesmo porque caía na prova. Então, quando as provas foram virtualizadas, eu dou aula numa escola de ponta, eu sou professor do Colégio Santo Agostinho há 30 anos, então eu vi isso acontecendo. Quando as provas são virtualizadas, o aluno percebeu que não precisava estudar tanto, assim, ficou difícil demais, mas não é um processo consciente, não ficou difícil demais para ele dar atenção. Então, como conseguir a atenção do aluno nesse mercado em que profissionais com conteúdo muito mais interessante, porque por mais que eu faça coisas numa aula, não deixa de ser uma aula. E na hora em que ela vira aula, o aluno não presta mais atenção. Então, não tem jeito.
A única maneira que eu enxergo para isso, e que eu venho escutando nas discussões, é a gente tem que dar o volante para ele. Ele vai ter que dirigir o carro, se ele não prestar atenção, ele bate. Então, metodologia ativa. Então, discutindo isso na primeira aula, a partir da segunda, eu comecei a fazer o seguinte. A segunda aula, eu já passei o conteúdo, aí na primeira aula peguei, dei uma introdução no conteúdo, passei material para eles estudarem, na segunda aula eles já trouxeram, já mandei selecionar textos, um texto e uma interpretação de texto em cima daquele conteúdo de literatura portuguesa. E nós já caímos para dentro de um formulário. Quando terminou a aula, todos os alunos daquela turma tinham um formulário pronto. Sabiam fazer desde o cabeçalho, colocar a imagem. Eu habilitei todo mundo em Google Forms. E como teve um aluno, outro que ficava para frente, e outro ficava mais para trás, então aquele aluno que já estava todo adiantado, aí tinha aquele aluno que estava muito atrasado, eu fazia aquele aluno que estava adiantado, assim, então foi o seguinte, Viviane, você já fez? Então explica para a Mônica aí que chegou agora, que está com dificuldade. E aí, já sabe fazer? Então explica para ela. Aí eu explicava, então quebrei aquela parede do eu, cada um está no seu canto. E deu protagonismo a eles, né? Bom, no segundo encontro, eu fiz ensinei uma outra ferramenta que foi o Jamboard. Eu fui pegando as ferramentas Google por dois motivos. Primeiro, porque elas são as mais cobradas, as mais utilizadas no colégio. Disse a eles que hoje um professor, é um curso de formação de professores, né? Disse a eles que um professor hoje que não tem capacidade de lidar com as ferramentas digitais não vai arrumar emprego, porque as escolas estão cobrando isso. E aí fui mostrando E o segundo motivo de pegar ferramentas Google é que eu fiz o curso do Google for Education, eu fiz todo esse curso, que me ajuda bastante, eu trabalho com ele também, com o Google for Education. Bom, aí peguei o Jamboard e fizemos o Jamboard naquele mesmo dia, montamos o painel, terminou a aula, todo mundo dominando o Jamboard, o suficiente para fazer uma aula com... E assim foi com slide, assim foi com como usar o celular para gravar uma aula. Porque, por exemplo, se você olhar o meu cenário aqui, eu aprendi a fazer num curso de cinema da UFG, agora não sei se é a Universidade de Goiás ou Goiânia, que a UFG, logo no começo da pandemia, a gente estava desesperado, não sabia como fazer nada, eles soltaram um curso, a Faculdade de Cinema fez um curso acho que foi 3 encontros de 4 horas, ensinando a fazer essa coisa em ângulo, como é que arruma, botar uma... Enfim, aí eu passei isso para os alunos, como é que se faz um vídeo, como é que faz um vídeo em off. Eu também fiz esse workshop, você não fez a minha aula. Não, se eu tivesse assistido a sua palestra antes, eu tinha ficado muito mais seguro do que eu estava fazendo. Mas eu falei, como é maker, vamos fazer. Né? O máximo que pode acontecer é não dar muito certo. Mas a gente fica... E o resultado foi um site. Eu posso compartilhar minha tela? Que eu queria mostrar para vocês o resultado. Eu vou compartilhar aqui. Não sei se... Simélio, eu falei sobre a produção audiovisual. Eu também fiz um workshop de produção audiovisual. Fez? Fiz. Você não fez, tá vendo? Eu fiz a faculdade, mas não dá para fazer tudo, né? É verdade, é muita coisa. A gente teve, né, em fevereiro de 2020, um bootcamp de educação maker, onde a gente trouxe professores que estavam inseridos nas disciplinas naquela época. Foi até meio... A gente disse que foi também... Eu fui convidado depois. Depois. Eu tenho aquela comissão uma semana atrasada. Isso. Não, mas foi assim mesmo. Tem outros professores que entraram depois. E a gente está compensando aí nas semanas de... Pode compartilhar sua tela. Nas semanas de formação docente, né? Então, olha aqui o resultado. Bom, o resultado foi esse site. Nós fizemos um site, então encaixa lá na 4. Esse site foi todo feito pelos alunos. Agora, cada coisa que está dentro do site, inclusive o site foi mais uma das ferramentas que eu ensinei para eles. Mas eu ensinei para eles assim, como que eu estou dando essa aula fazendo isso? Ensinei eles a dar a aula usando essa ferramenta. Ou seja, eu dei a aula, o conteúdo e como que o conteúdo pode ser aplicado para que o aluno faça a partir do conteúdo. A coisa mais difícil foi essa foto, viu, gente? Porque para marcar um dia que todo mundo abrisse a câmera para sair na foto, eu vou te falar. Foi E olha só, o site ficou super legal. Botei aqui um resumo da Cultura Maker e desenvolvendo os tópicos. O site ele é dirigido a alunos de ensino médio. Então, quando você clica em qualquer... Aqui, cada um fez o seu trabalho individual. Então, quando você clica, você vai direto para a página do trabalho individual de cada aluno. Eu vou clicar aqui para te mostrar. Então, cânone de periodização foi o trabalho da Juliana. Então, tudo isso aqui foi feito em sala de aula.
o que ela fez para mim depois foi o texto complementar. Tá? Aqui eu corrigi e dei uma aula para ela. Aí eu ensinei para ela como é que faz um botão de voltar, um botão de continuar, aí aqui volta. Cada um que você apertar aqui vai fazer exatamente isso. Ó. Vai para a próxima. Botamos também a régua aqui em cima. Tá? Aí quando a gente vai para a próxima, olha que legal. Ó. Na próxima, outro recurso. Então aqui, ó, a Contexto Trovadorismo tem um filme. Aí aqui, ó, um filme que a gente fez. Esse filme é uma versão da Moderna, então eu botei aqui a referência, óbvio. Então, a gente pegou e citou um filme sobre a Idade Média. Aí, ó, as cantigas medievais têm manifestações em verso, aí já é o trabalho de outra pessoa, é o trabalho do Vitor Araújo. Aí, ó, dentro das versos tem as canções líricas e satíricas. As canções líricas, aí aqui ó, já está o formulário que foi feito na outra aula. Entendeu? Eu hospedei no site tudo que a gente foi fazendo ao longo do semestre. Então, cada aula se fez um componente desse, discutindo o conteúdo, fazendo os slides, fazendo os exercícios, e no final, estou passando aqui rapidinho, depois eu vou disponibilizar, vou pedir até que as pessoas que tiverem... Esse aqui é bem legal, isso aqui é um carrossel de imagens. Olha que legal. Ó. Então, eu ensinei como fazer o slide, como fazer um carrossel de imagens. Eu fui habilitando e fazendo. Isso aula a aula. Né? Esse daqui, olha que legal. Esse aqui foi, tá vendo? Grupo 5, grupo 6, aqui foi em uma aula. Cada grupo fez um painel sobre o humanismo. Cada um montou um painel. Depois esse painel veio parar aqui e o trabalho individual do Daniel foi fazer a montagem dessa página. Então, cada aluno ficou com uma página. Né? Aí, ó, Renascimento, idem. Aí, Renascimento entra Camões Lírico, e Camões Lírico, idem. Tem aqui um formulário também do Camões Lírico. Tudo aqui, escolha do aluno, design do aluno, trabalho do aluno. Aqui legal, né? Porque você foi dando uma oficina, né? Para eles aprenderem a criar tudo isso. Quando terminou aqui, eles mesmos ficaram assim, gente, eu não sabia que a gente conseguia fazer um negócio desse, porque a cara fica muito profissa. E essa é uma vantagem do Google, da ferramenta Google, elas são bem acabadas, né? Uhum. Aí aqui, ó, o vídeo também feito pela aluna, a aluna gravou o vídeo com a vozinha dela em off, entendeu? Aí ali, quando você vai naquele coisa ali, é o quiz, aí o garoto tem como pegar e ver o resultado dele depois. E é bem legal, deixa eu sair daqui, ó, deixa eu botar vocês para cá, que vocês vão entender. Aqui, ó, a gente consegue ver como é que ele fica num celular. Então, como é que fica a aparência dele? Como é que ele fica no celular? Ele fica assim, tá vendo? Fica bem legal. Como é que ele fica no tablet, tá? E eu vou fechar aqui, ó, e vou compartilhar o link com vocês. Muito legal. Tá? Para quem quiser dar uma olhada, aí eu agradeço muito. E também fiz o seguinte, ó, comando ver. Ó, esse aqui é o link do site. Aí é aquele favor assim, que vocês fazem, de olhar para mim. Agora, outra coisa que eu fiz foi o seguinte, ó, eu fiz um formulário, tá aqui, ó, um formulário com feedback do site. Aí esse formulário eu vou compartilhar com vocês também, tá? Vou pedir a gentileza de quem puder, óbvio, né? Que eu ainda estou fazendo isso, ainda estou fazendo essa avaliação, né? Depois que vê o site, dá a sua opinião. Ótimo. Muito bom. Entendeu? Então, aí como é que eu fiz a nota do menino? A nota dos meninos foram feitas assim. Eu dei uma nota individual por cada página. Deixa eu parar de compartilhar, porque eu não tenho mais o que compartilhar. Né? Eu dei uma nota individual por pela página que cada um fez. Então, tem a sua nota individual. Depois, eu dei uma nota coletiva pelo site todo. Né? Ali, o site está tudo corrigido, porque eu fiz uma revisão apurada. Né? Então, eu peguei e corrigi tudo, não tem uma vírgula fora do lugar ali. E o legal, e o que eu achei assim, que foi uma vantagem do online, é que o site foi um trabalho compartilhado. Todos os trabalhos foram compartilhados. Então, assim, eu botava o trabalho no ar, deixava todo mundo como editor e cada um ia fazendo no seu tempo. E eu falava assim, ó, cuidado que se você entrar na página do outro e deletar, você vai estragar o trabalho do outro. Então, tinha que ter um cuidado com o trabalho do outro. Entendeu? A responsabilidade. Eu usei uma ferramenta a mais de comunicação. A comunicação nesse processo é vital. Então, eu usei o WhatsApp. Deixei o WhatsApp aberto para esse trabalho. Então, eu falei assim, ó, gente, se me mandar bom dia, boa tarde, coelhinho, acabou o grupo. É para tirar dúvida do trabalho. Então,
Qualquer hora que você fizer, você coloca a sua dúvida aí. E na primeira hora que eu puder, eu respondo. E isso funcionou muito, porque tem aquela que fica perdida, nervoso. Aí você vai, dá uma calma, nada disso, tal. E no final fluiu super bem. E também uma coisa que resolveu foram as faltas, porque o aluno percebeu que se faltasse uma aula, ele perdia uma habilidade. Entendeu? Então, na terceira aula em diante, eu não tinha nem atraso nem falta. Os 2 alunos que faltaram e atrasaram acabaram saindo, porque saíram do curso mesmo. Então, eu tive 2 alunos que, do resto tudo, a presença e a frequência e a pontualidade foi muito boa. E aí, então, uma nota foi pelo trabalho individual, uma nota eu dei pelo site coletivo, e a terceira nota foi, eu passei esse formulário, se vocês olharem, o formulário é bem simples, é para ver se você achou o site responsivo, se você achou o site, o conteúdo interessante para o pessoal de ensino médio, enfim, a linguagem adequada. Eu passei esse site para os professores de letras, os outros professores de letras e alguns professores da área de marketing e comunicação que trabalham comigo na instituição. E eu só passei para professores e alguns professores de literatura de ensino médio. E com esse resultado do feedback dos professores sobre o site, eu dei uma terceira nota. Então, eu peguei e fiz a nota deles, foi ponderada entre a nota individual que eu dei no trabalho deles, que cada um fez a sua página, a nota coletiva que eu dei no site e a nota do feedback do público. E o site ficou à disposição para ser usado. É um site funcional, tem o conteúdo ali, está correto, e é um conteúdo relevante para melhorar a qualidade de ensino e dar acesso. Então, foi esse o trabalho que eu fiz. Não tive essa visão toda, esse envolvimento todo, esse impacto social todo, mas eu achei que tinha que ficar mais preso ao conteúdo, porque eu tinha um programa para seguir, entendeu? Então, eu tinha que falar de Camões, eu tinha que falar de Lusíadas, eu tinha que falar de mensagem, eu tinha que falar... Então, eu mostrei para eles como que a gente pode trabalhar o conteúdo colocando o aluno para fazer. Então, foi a experiência que eu gostei bastante, me surpreendi, como foi prazeroso fazer isso, sair da posição de motorista, sentar no carona, né? Dá um pouco de medo às vezes, porque você acha que o cara vai derrapar o negócio, né? Mas foi muito interessante, eu aprendi muito da minha própria capacidade de ficar calado e deixar o aluno errar e levantar e achar o próprio caminho, né? Esperar o aluno perguntar, lidar com a autoimagem de cada um deles, então isso foi muito importante. E confirmou o que a nossa hipótese inicial, que quando eles colocam a mão na massa, o aprendizado flui de uma maneira muito melhor do que aquela postura passiva. Então é isso, eu agradeço demais a Viviane aí para abrir esse espaço, a Mônica também. Desculpa aí eu estar dando meu pitaco, mas eu achei que tinha que compartilhar. Eu não sabia como escrever na Feira Maker, quando eu fui inscrever, a minha disciplina não estava. Aí eu falei com a Anne, aí apareceu, aí o meu aluno fez em cima da hora, eu não sei nem se vai... Ela falou comigo e eu coloquei, né? Eu não sei se vai dar tempo de sair lá, não sei nem se vai... Tá dando eco da minha voz quando eu falo, não sei se você tá em mais de um dispositivo, você não? Acho que melhorou, né? Eu tô no computador. Pode falar. O Simério, porque isso aí é um alinhamento que a gente faz no início do semestre, eu até falei para ela, né? A coordenação tem que passar para a gente quais são as disciplinas makers para a gente até acompanhar junto com vocês, mas não tem problema não, já está no nosso radar. O que é legal, né, da sua experiência, é muito legal também, porque você fez eles colocarem a mão na massa, o aluno que vem para a área de humanas e, sobretudo, licenciatura, às vezes resiste muito a usar a tecnologia, né? Ele acha que vai ficar ali só no campo da leitura, né, dessa parte mais teórica. E aí eu acho e é uma competência que quem vai atuar hoje como professor, né, não tem como fugir disso, não dá para não ter mais, né, Semério? Então, eu achei muito legal a forma como você... Eu tive agora nas férias o retorno de 3 alunos que falaram assim, professor, que são professores de inglês, né, que já dão aula de inglês e estão fazendo curso de letras, né? E falando que conseguiram trabalho porque estavam habilitados nessas ferramentas e entraram. Olha só. Pega o relato dele. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você já mandou o seu relato de experiência para o e-book do Uva Maker que a gente vai publicar? Eu não sei como é que faz isso. Vou te mandar o link. Tinha que fazer, era o aluno, não era o aluno que tinha que inscrever? Oi? Não era o aluno
que tinha... Não, você, professor, é o relato de experiência. Olha só, são coisas diferentes. Peraí. Primeiro é a Feira Maker. E aí eu convido todos vocês que estão aqui a visitar a Feira Maker. Eu coloquei o link aqui no chat, vou colocar de novo. Nela, tenho compartilhado todos os produtos que foram gerados pelos alunos que eles enviaram, tá, Semélia? Então, tinha que enviar no formulário lá da Feira Maker. Então, inclusive, o seu site vai ter uma paginazinha lá com as telinhas e o link para as pessoas irem conhecer. A outra coisa é que a gente vai publicar um e-book com relatos de experiências dos professores, e aí, se ele quiser, ele pode ter algum aluno ou alguns alunos como coautores, se eles ajudarem nisso, que é escrever mesmo um relato de experiência disso daí, né? Como é que você conduziu, quais foram os resultados, os desafios, os tipos de produtos criados. Então, a gente quer receber esses relatos de vocês e prorrogou o prazo até 30 de agosto, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Tá, vou entrar nessa, manda para mim. Tá, você está no nosso grupo do WhatsApp do UvaMaker? Não estou. Não? Então, coloca aqui no chat. Você vai continuar com essa disciplina Maker, não vai, esse semestre? Esse semestre não tem. Tá, mas de qualquer maneira, acho que é legal acompanhar, né? Não tem, mas olha só, sabe quando meio apaixonei, assim, meio que apaixonei? Eu vou usar essa metodologia Maker, embora faça 1 a 2, eu vou usar, porque eu acho que isso funciona. Eu acho que funciona, acho que isso engaja, acho que isso dá sentido ao que a gente está fazendo ali. Para que eu estou fazendo isso? É para isso, entendeu? Eu acho que dá aterriza muito essa parte muito teórica que a gente tem, às vezes, no nosso trabalho, né? Isso, é aprendizagem significativa, né? E o legal que a gente está vendo, né? A gente está indo agora para o 4º período rodando o Maker. É o relato não só dos alunos, mas dos professores, de se reinventarem, porque tem que ser uma proposta Maker, né, de criar alguma coisa, e deles acabarem, como o seu caso, né, descobrindo novas formas de abordagem na sala que funcionam não só para aquela disciplina especificamente, mas que ele pode adaptar e levar para outros contextos. Eu tracei tipo uma espécie de... minhas anotações, né, à mão, mas uma espécie de metodologia que eu posso aplicar em qualquer... Foi o que eu tentei fazer. Criou sua própria, né, Simério? Isso daí é fantástico. Você criou sua própria metodologia, isso é fantástico. Uma metodologia aplicando as tecnologias, pensando nessa virtualização. Porque lá na escola que eu trabalho, só para você ter, como é que fala? É híbrido, né? Uhum. É híbrido. Então, dentro de sala de aula, em cada sala, o cara investiu 20 e poucos mil, botou uma super câmera, botou um super sistema. Aquilo não vai embora, né, gente? Não vai. Não vai embora. Então, a gente tem essas ferramentas, isso não tem volta. Então, eu estou tentando falar assim, gente, vamos voltar para a normalidade, é tipo assim, voltar para o mesmo lugar do rio, mas com outras águas. Exatamente. Como elas vão estar, eu não sei, mas com certeza não tem volta para aquilo que era, né? Então, aquela coisa do professor achar que vai ter aquela autoridade, não tem. A gente vai ter que colocar o garoto para fazer. Então, eu acho mentor, né? Professor cada vez mais no papel de mentor, que é justamente o que eu estou falando aqui, né? E não do transmissor do conhecimento absoluto, né? E é legal porque você acaba sendo um coautor dos produtos dos alunos, de alguma maneira, né? Porque você está participando ali, isso motiva, isso engaja. Professor. O que eu aprendi com a Mônica, poxa, é muito mais arriscado, né? Mas eu vou tentar, numa outra oportunidade que tiver uma disciplina Maker fazer, é deixar a definição do projeto na mão dos alunos. Mas olha só, isso também, tá? Semério, isso também não é obrigatório, tá? Não, sei que não é, mas eu achei isso. É interessante. Mas você tem que sempre avaliar o perfil da sua turma, né? A Mônica trabalha com cursos que são da área de criatividade, então são alunos que de alguma maneira já estão trabalhando em outras disciplinas, e essa questão, né, do processo criativo, não que outros não possam fazer de eles foram do primeiro, eles são do primeiro período, e esse semestre ele foi mais, porque nas outras vezes eles eram separados por curso. Então, no 2020 era publicidade e jornalismo. Nesse semestre foram vários cursos. Então, teve design de moda, design de interiores, cinema, publicidade, jornalismo, e daí você pensar, se eu fosse fazer um projeto único, de modo que cada um desenvolvesse esse projeto, eu estaria excluindo, por exemplo, alguém de moda. Se eu fosse pensar no site. Então, por exemplo, eu tive um grupo que a menina era design de interiores, e ela fez uma reforma numa associação de crianças.
Eu estava na banca, foi lindo. Você estava, né, Vivi? Usou uma competência que ela tinha para uma nova... Ela utilizou... Mas sabe qual é o ponto? Assim, de verdade, é uma coisa que eu acordo de madrugada pensando, porque professor é mais do que uma escolha, pelo menos para mim. Eu sou agostiniano, Sim. Minha formação, então, a educação para mim é um compromisso que vai além dessa... É o que eu sou mesmo. Então, assim, eu acho que o professor tem que ter criatividade, porque a gente tem muita coisa que vai ter que ser reinventada. Sim. Vai ter que reinventar, a gente está reinventando toda hora. Eu estou vendo isso, eu estou vendo os colegas que estão desistindo, eu estou vendo os colegas que estão saindo, estou vendo os colegas e o perfil dos que estão entrando. A gente precisa de pessoas capazes de... E essa geração dos nossos alunos de universidade, eles não têm tanta iniciativa assim. Acho que eles precisam de um sacode. Então, acho que colocar o problema na mão deles, eu acho que é desenvolver uma capacidade socioemocional muito importante que falta, no meu entender, falta a grande parte dessa geração. Mas, Cimélio, justamente, né, o Uva Maker a gente concebeu para isso, né? Não só para eles criarem e verem que podem fazer parte da transformação, mas para trabalhar essas que a gente chama das soft skills, né? Que são essas competências dele se compreender, dele desenvolver ali junto, dele colocar a mão na massa, porque é o que você disse, a gente percebeu isso, né? O perfil do aluno que chega, desse jovem que chega, às vezes com muitas opiniões e certezas, com muita vontade e discurso, mas sem aquela ação. E aí o professor, ele entra, né? Não é só professor, o que você falou, ele é curador de conteúdo, ele é mentor, ele é inspirador, né? A gente é um pouco de tudo. Também, né, Vivi? Uma certa resistência. Você vê, eu tive aluno que, quando eu joguei esse projeto assim, eu tive aluno que falou assim, mas então eu vou ter que trabalhar mais do que esse horário? Então, aí eu falei assim, olha, aí eu peguei e falei assim, tá vendo? Exatamente esse sentimento que você está tendo aqui agora é o sentimento do seu aluno quando você for trabalhar. Então, eu falei assim, ultrapassar esse sentimento dentro de você vai ser ótimo para você poder identificar isso no teu aluno quando ele resistir lá e ajudá-lo a ultrapassar também. Entendeu? Então, sem contar que se ele vai ser professor, não dá para ele pensar assim, né? Eu tô falando assim, exatamente, esse sentimento que você está tendo como aluno é o sentimento que o teu aluno vai ter. Só que o seu aluno pode ter 10 anos de idade, não ter maturidade nenhuma para entender. E como é que ajuda? Né? Então, e aí, você despertar paixão na pessoa que está desenvolvendo, porque aí ele quer trabalhar, em vez de ele perguntar, poxa, vai ter que trabalhar, ele vai querer trabalhar fora daquele horário, né? Para fazer mais, para fazer melhor. Muito legal, assim, a experiência. E aí, professor, eu acho que só para a gente poder fechar o ciclo de entregar para a sociedade, porque você já tem o site ali. Eu acho que o próximo passo é agora fazer a ponte com alguma escola ou com algum projeto para que vocês, de repente, na curadoria do conteúdo, façam algo para ajudar alguma instituição de ensino ou um grupo de estudantes, né? A gente pode pensar reforço de Enem, enfim, o que fizer mais sentido para você, mas fazer um desenho para entregar isso, né, com um objetivo. Eu acho que ficou faltando esse detalhezinho, embora estar no site ali. Eu não sei, tem essa parte de como está disponível, mas as pessoas não estão acessando. A gente vai botar na Feira Maker e a gente pode trabalhar também, né? O que é legal é que a assessoria de comunicação da Veiga está muito aberta a isso, a dar visibilidade, tentar botar a pauta em algum meio de comunicação, mas a gente também pode fazer a ponte, porque vocês trabalharam conteúdos que a gente pode ver os professores que estão à frente das parcerias com as escolas, né, dos estágios, e de repente fazer essa ponte para entregar para as escolas, né? Vamos conversar a respeito. Me manda um e-mail. Tá bom, querida. Obrigado aí pela oportunidade de fala, me deixa bastante contente poder estar participando de mais dessa inovação da vida, viu? Compartilhando aí, né? Cruzando fronteiras, né, Cimélio? Levando a experiência de vocês. Aprendendo com vocês aí. Sim, muito legal, parabéns. Então, a gente está com um horário bem avançado, mas alguém quer fazer algum comentário aí para a gente poder fechar? Lembrando de vocês preencherem, né, a lista de presença que a gente colocou aqui, se o Flavinha puder colocar novamente, para a gente poder emitir o certificado, né, com base nela. Então, eu acho que fazendo um balanço, né, só para eu ver aqui, o professor Júlio, né? Professor Júlio, deixa eu ver mais quem que não assinou ainda, só para lembrar de assinar, né? Preencher o formulário. Professora Luzia
Luzia já preencheu. Professor Júlio, a Maritza também ainda não preencheu. E o Theo, tá? Se vocês puderem preencher o link para receber o certificado da nossa atividade. Professora, Oi. Eu levantei a mãozinha. Desculpa, não tinha visto. Eu como preenchida, não é? Porque o seu já está preenchido, tá? Mas engraçado, ontem a mesma coisa, eu tentei preencher... É porque a gente está usando o mesmo formulário de inscrição para presença, então você já preencheu antes de preencher, tá? Muito obrigada, prof. Muito obrigada. De nada, Ana. E que bom ter você assim, sempre engajada, participando das atividades conosco. É um prazer tê-la conosco aqui, tá? O material para passar limpa que só está crescendo. Isso aí, vai publicar depois a Bíblia aí das oficinas. Então, Mônica, eu acho que foi bem legal, né? A gente conseguiu. Gostei bastante. O público ficou aqui até, né? Estamos todos aqui. Então, a gente queria agradecer, eu e Mônica, em nome da UVA, esse convite da Universidade Autônoma do Ocidente para a UVA participar do evento. É um prazer a gente participar desse evento internacional e trocar experiências. E aí, quem está aqui assistindo no site do evento, vou botar até aqui no chat, tem a programação, porque o evento, são 4 semanas de programação, né? A UVA está participando nessa primeira, mas vai ter outras oficinas da rede de empreendedorismo, reúne, né, das universidades colombianas, e estão com várias atividades. Oficina sobre protótipo, a Idertone, de repente, tem alguma coisa legal para você, Cimélio também vê, todos vocês, né, professora Ana, enfim, vai ter uma programação bem legal. E a gente está pensando aí, conversando com eles sobre outras parcerias, que é justamente para também dar a oportunidade dessa troca acontecer também entre os alunos. Olha que legal os nossos alunos poderem trocar experiência ou até colaborar com alunos da Colômbia, e se a gente conseguir estruturar aí também do Peru, para a gente poder ter aí essa cooperação internacional. Então, né? Podem participar das próximas semanas também, Ana. Lá no site do ciclo, deixa eu botar aqui para vocês aqui qual é o site, tem a programação, de todas as semanas, e aí vocês basta entrar lá, ver o que é, e sempre tem o link para se inscrever e para participar, tá? O link de participação também está lá. Então, tá aí o site, botei no chat agora, né, do Ciclo Colombo Brasileiro. E lá você encontra a programação direitinho, pode se inscrever no que desejar participar, tá bom? Então, Mônica? Tchau, pessoal. Foi ótimo, maravilhoso. E a gente vai disponibilizar a gravação depois também, né? Qualquer coisa, só mandar e-mail, que a gente tem um prazer aí de compartilhar mais conhecimento. E as oficinas são maravilhosas. Nós fizemos uma oficina do professor Rúlio que foi fantástico. Estamos apaixonadas, né, pela ferramenta de storytelling. Já peguei o site, já vou trabalhar com os meus alunos. Então, assim, as oficinas são muito boas, vale muito a pena participar. E aí já aproveito para mostrar para vocês aqui, ó, amanhã, deixa eu botar aqui na tela, amanhã tem a oficina de prototipado e teste orientado à inovação, que vai ser com o professor Juan Manuel Nunes, né? Então, só se inscrever lá no site, tá? E na sexta-feira a gente tem a participação da nossa reitora, né? Tá aparecendo aí na tela, tá, né? Tá aparecendo. Da nossa reitora, a professora Beatriz Balena, que vai falar sobre a importância das soft skills também. Então, na sexta-feira, dia 6, né? Viernes 6, às 14 horas, horário Brasil. Vejam que as peças sempre têm horário Brasil e horário Colômbia, né? Porque existe uma diferença de fuso. Sempre tem aí esse horário para que vocês possam verificar, né, e participar. Então, todas as peças têm assim, ó, registrar, que é para se inscrever, e conectar, que já é o link para a sala no Teams ou no Google Meet para participar. Tá bom? Então, e aí semana 2 aqui, ó, vocês clicam aqui em cima nas semanas e vão vendo as oficinas que vão ter, as peças já estão lá, tem coisa aberta, gente, tá muito legal a programação, olha. Tem, inclusive, ó, direitos humanos, já não estamos falando só de tecnologia, não, trocando informações sobre questão empresarial, porque o objetivo é essa transferência de conhecimento, né, sobre empreendedorismo, inovação e tecnologias no Brasil e na Colômbia. Muito obrigada, pessoal. A gente está muito feliz aqui com a presença de vocês. Um abraço e nos vemos nas outras oficinas aí que estaremos também assistindo quando der, né, Mônica? Entre as nossas reuniões. Com certeza, estarei.
Beijo. Um beijo, um abraço para Brasil e Colômbia. É. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.